Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um código que não estava escrito em lugar nenhum, mas que moldou os lendários guerreiros do Japão por séculos, o Bushido. Pensem comigo, uma classe de guerreiras no poder por 700 anos. Eles podiam andar com duas espadas e tinham, literalmente, o poder sobre a vida e a morte das pessoas. A grande pergunta é, o que impediu essa gente de virar um bando de assassinos cruéis? E a resposta para isso está numa única palavra: Bushido, que significa, ao pé da letra, o caminho do guerreiro. Mas olha, não era uma lei, uma constituição, nada disso. Era um conjunto de princípios morais, um espírito que guiava a vida de um samurai em tudo, da batalha ao dia a dia. Então, para a gente entender o Bushido de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Como é que um código desses, que era invisível, surge? E mais, por que, depois de tanto tempo, alguém sentiu a necessidade de colocar isso no papel? 700 anos. É muito tempo. É tempo mais do que suficiente para que um jeito de pensar não só defina um grupo de pessoas, mas que acabe se misturando com a alma de uma nação inteira. O Bushido funcionava mais ou menos como uma ponte. Pensa assim, de um lado você tem um poder armado, a força bruta. Do outro, o perigo de se tornar só um assassino, um tirano. E o Bushido? Ele estava ali, bem no meio, servindo de guia e de freio moral. Era o que transformava um homem com uma espada em um guardião da honra. E olha, muito do que a gente sabe sobre esse código hoje é graças a um cara chamado Nitobe Inazo. No finalzinho do século XIX, o Japão estava mudando muito rápido e a classe dos samurais estava basicamente sendo extinta. Ele sentiu que a alma do povo dele estava se perdendo. Então, o que ele fez? Escreveu um livro, em inglês, para tentar capturar e explicar esse espírito para o resto do mundo antes que ele sumisse de vez. E isso leva a gente direto para o coração da questão. Porque ser um samurai era muito, mas muito mais do que só saber lutar. A batalha de verdade, a mais importante, acontecia por dentro. Os samurais viviam por um princípio chamado Bunbu-Yodu, que é basicamente o caminho da pena e da espada. Isso quer dizer que um guerreiro era treinado com a mesma seriedade tanto na luta e na estratégia, o Bu, quanto nas artes, como poesia e caligrafia, o Bun. Uma coisa não existia sem a outra. Mas por que isso era tão importante? Para que um soldado precisa saber de poesia, né? O ponto crucial é esse. Sem a sensibilidade para apreciar a beleza, como um guerreiro poderia entender de verdade o valor da vida que ele tinha que proteger? A arte era o que mantinha ele humano. E esse controle ia muito além da luta, chegando às emoções mais profundas. O Nitobe conta uma história impressionante sobre as mães samurais. Elas não choravam quando os filhos partiam para a guerra. Mas não era por frieza, de jeito nenhum. Pelo contrário, era um ato de amor supremo, sabe? Era para garantir que o coração do filho fosse para a batalha forte, totalmente focado no seu dever. Agora, vamos falar do símbolo talvez mais poético e profundo do Bushido. Uma lição que vem direto da natureza. A alma da Sakura, a famosa flor de cerejeira. Essa comparação aqui é fundamental para a gente entender a mentalidade. A rosa, que é um símbolo bem ocidental, ela se agarra ao galho, ela luta para viver e murcha ali mesmo. Já a flor de cerejeira, ela se solta no auge da sua beleza, caindo com o vento. A lição era essa: viva com beleza e integridade e esteja pronto para partir com graça. Isso nos leva a um ditado que resume essa filosofia perfeitamente. Entre as flores, a cerejeira é rainha. Entre os homens, o samurai é o senhor. A vida de um samurai devia ser como a dessa flor, intensa, bela e muito consciente de que era passageira. Essa visão toda sobre a mortalidade se conecta diretamente com o conceito mais importante para um samurai: a honra. Um valor que era simplesmente maior do que a própria vida. A honra, ou meiô, não era uma coisa pessoal. Era o bem mais valioso de uma família inteira, de uma linhagem. Cada ato de um samurai refletia não só nele, mas nos seus pais, avós e também nos seus filhos e netos. Era uma responsabilidade gigantesca. E para preservar essa honra a qualquer custo, existia o ritual do seppuku, que aqui no Ocidente a gente costuma entender mal. Não era um simples suicídio. Era um ato cerimonial que exigia uma coragem absurda, feito para limpar a honra manchada, provar a inocência de alguém ou até para imortalizar o próprio nome num último ato de glória. Bom, tudo isso pode parecer coisa de um mundo muito, muito distante. Mas a verdade é que o eco desse código antigo ainda ressoa hoje em dia.
E isso nos leva à pergunta final. O que a gente pode aprender com um código de guerreiros de séculos atrás? O Bushido pode ser visto hoje como uma espécie de guia de saúde espiritual. Os princípios dele ensinam sobre resiliência para a gente encarar as dificuldades, sobre a importância de manter a calma e a clareza para tomar decisões na hora da crise e, acima de tudo, sobre ser leal aos nossos próprios valores, àquilo que a gente escolhe acreditar. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo sem senhores e sem espadas, o que significa a honra hoje? Qual é aquele valor inestimável que uma pessoa se esforça para proteger na sua vida todos os dias? Fica aí a reflexão.